Oi, então, como eu havia prometido, eu vou falar com vocês sobre os métodos contraceptivos de longa duração. O primeiro que eu vou conversar com vocês é a respeito do DIU de cobre. O DIU de cobre é um dispositivo intrauterino que a gente insere, na cavidade uterina. Na maioria das vezes, a prática de inserção, o procedimento é simples, a nível de consultório. O início do procedimento, como se fosse fazer um exame ginecológico, a gente passa um espéculo no fundinho no fundo vaginal para fazer a exposição do colo uterino. Eu costumo fazer uma anestesia. A gente faz a medida da cavidade uterina de cada paciente, tem uma cavidade em média de 5,5 até 7,5 ou 8 mais ou menos, e a gente faz a inserção dos dispositivos intrauterinos. No caso do cobre, ele não é um método hormonal para as pacientes que ou têm contraindicação parcial ou absoluta ao uso dos métodos hormonais, que já tiveram algum antecedente trombótico ou tem alguma intolerância aos métodos hormonais. É um método bem prático, bem simples. O acompanhamento durante o primeiro ano de uso eu costumo fazer mais seriado através de exames de ultrassom para avaliar se o DIU está bem inserido, bem localizado dentro da cavidade uterina, e ao longo dos anos passa-se a um controle anual preventivo básico junto com os exames de coleta de Papa Nicolau anuais práticos que as pacientes costumam fazer. A durabilidade dele, em média, são de 10 anos, e óbvio que se a paciente tiver interesse de fazer retirada antes, na intenção de engravidar ou por causa de alguma troca de método, ela pode estar realizando na necessidade ou na vigência de algum desejo reprodutivo, tá? Então, o DIU de cobre fica aí a dica para as pacientes que têm intolerância ao uso dos métodos hormonais. Outro método hormonal, agora falando dos métodos hormonais, que a gente tem o implante subdérmico. A gente só tem uma comercialização no Brasil, que é o Implanon. Então, ele é inserido na face interna do braço. Geralmente, a gente coloca no braço não dominante, se a paciente é destra, a gente coloca do lado esquerdo e vice-versa. Ele tem a durabilidade de 3 anos. Ele se apresenta como se fosse uma hastezinha de um cotonete. Então, assim, essa haste é liberadora de um hormônio, de um progestágeno. A progesterona, ela vai agir de modo a deixar essa camadinha interna aqui do útero a longo prazo carequinha. Então, com o tempo, as pacientes deixam de menstruar, a maioria delas deixa de menstruar. Não são 100% das pacientes, ainda temos algumas pacientes que ainda têm alguns ciclos menstruais. Esse método é bem prático para as pacientes que têm alguma resistência de colocar algum sistema intrauterino, ou por causa de não tiveram filhos, ou as adolescentes que desejam ter um controle melhor de fluxo e dos sintomas pré-menstruais. É um método bastante difundido fora do Brasil e que tem crescido bastante seu uso aqui a nível nacional também. E ele tem a durabilidade de 3 anos. Então, esse implante subdérmico também é um método de longa duração, que bem aplicável desde o início da primeira menstruação até a época que a paciente vai entrar na transição do climatério para a menopausa, tá? Agora, falando a nível dos sistemas intrauterinos, que hoje nós temos duas comercializações no Brasil, tá? O mais conhecido é o Mirena, tá? É um dispositivo de levonorgestrel. Ele é liberador de hormônio. Ele também é inserido dentro do útero. A inserção é bem prática, bem fácil, como o do DIU de cobre, tá? Muito semelhante ao DIU de cobre, só que ele já vem com anelzinho insertor, E o tubo insertor dele, ele, como é o método mais propagado, hoje em dia a gente já tem um mais moderno que eu já vou mostrar para vocês. A gente faz a medida da cavidade uterina como a inserção de qualquer dispositivo intrauterino, e a gente vai disparar ele lá no fundo da cavidade. Então, ele vai ficar assim no fundo, na cavidade uterina. Ele é liberador de hormônio, ele é bem indicado para as pacientes não só que querem uma contracepção, mas também que precisam de algum controle de ciclo mais intenso, e elas precisam ou preferem não menstruar, ou mesmo para tratamento, As pacientes, a gente consegue um bom controle de dor das pacientes usuárias desse sistema intrauterino de levonorgestrel, porque elas, depois de 6 meses, a tendência da grande maioria é ficar em amenorreia. O interessante dos dispositivos intrauterinos de levonorgestrel é que eles, a longo prazo, eles permitem o funcionamento
normal dos ovários, então eles não atrapalham a libido da paciente e com uma lubrificação vaginal adequada e dispensando, né, aquela paciente vai ficar sem os sintomas pré-menstruais, que muitas vivem bem incomodadas com tudo isso, seja enxaquecas, mastalgias, retenção de líquido, cólicas, além do melhor controle do fluxo, ou seja, depois de 6 meses, a grande maioria delas entra em amenorreia, que é a ausência total da menstruação, que para muitas esse benefício é muito útil, principalmente no ritmo de vida hoje que nós mulheres nós temos, tá? E o método mais moderno que eu queria, né, que eu tô louca para comentar com vocês hoje, é do Cailina, que vamos dizer que é o irmão mais novo do Mirena, né? A diferença dele pro Mirena, que não sei se vocês conseguem perceber aqui, é que o tubinho insertor é bem menor, tá? O Mirena tem um tubo insertor de 4,4 milímetros e o Cailina ele tem um tubo insertor de 3,8, não sei se dá para ver muito bem aí, mas assim, dá pra gente, na prática, a gente percebe que as pacientes, quando a gente insere o Cailina, o limiar de dor é mais baixo, na escala analógica de dor, elas referem menos dor à inserção, porque o tubinho, ele é mais fininho. O Cailina, de benefício, comparado ao seu antecessor, o Mirena, ele tem durabilidade de 5 anos, da mesma forma como o Mirena, e ele é mais utilizado a nível de contracepção naquelas mulheres que querem controle de fluxo também. Ou seja, eu não quero menstruar, não tenho intenção de engravidar nos próximos anos e quero ter um benefício na minha tensão pré-menstrual. Como a liberação dele hormonal é menor, o Mirena ele tem a liberação de mais ou menos 52 miligramas, né? Por dia vai sair em torno de 24 microgramas de levonorgestrel, o Cailina de 12 e a dosagem total é 19,5 miligramas. Então ele tem uma dosagem hormonal menor e a longo prazo os ovários também vão voltar a funcionar. Depois do 3º ano, já quase que 100% da atividade ovariana, menor formação de cistos ovarianos comparados com Mirena, mas em contrapartida, como ele tem uma concentração menor hormonal, ele não é tão eficaz para controle de dor daquelas pacientes que sofrem com o chamado dismenorreia, que é o sangramento menstrual abundante, né? Então, o que eu acho interessante da gente compartilhar aqui é que nós temos hoje um método com menor concentração hormonal, que promove uma contracepção, com melhor adesão da paciente ao tratamento e um ótimo controle de fluxo para as pacientes que necessitam apenas de um método contracepcional. Agora, para as pacientes que ainda preferem, precisam, né, de um controle de dor, precisam de um método que vai auxiliar no controle de alguma patologia, seja um controle de um mioma, uma endometriose ou uma cólica intensa que ela tenha, ainda o Mirena se torna a melhor opção. Espero ter compartilhado, né, dividido essa nova informação com vocês. E se vocês tiverem dúvidas, não deixe de compartilhar aqui, podem mandar por direct que a gente vai esclarecendo e às vezes eu consigo esmiuçar as dúvidas em novas oportunidades de informações para vocês, ok? Um beijo e até mais!